Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. 11º e último vídeo com o subtítulo Soli Deo Gloria, da série acerca de os 5 solas da Reforma Luterana. Fundo musical executado pela Orquestra de Câmara Alemã de Tegeljov, do polonês Chopin, o maravilhoso prelúdio em E menor, do Opus 28, número 4. O espírita é praticante do raciocínio da fé. Entretanto, utiliza-se para tal raciocínio de uma razão com os amorosos olhos da caridade. É importante lembrar que os 5 solas, embora possam ser um termo do século XVI, é termo criado recentemente, meados do século XX. Neste capítulo, ou melhor dizendo, neste vídeo, trataremos do termo em latim Soli Deo Gloria, que vai ao português, glória somente a Deus. Vejamos o significado da palavra. É muito importante e necessário que saibamos o que significa uma palavra. Palavras às vezes são de fácil definição, outras vezes não. Algumas palavras mudam totalmente o sentido quando substanciam ou quando adjetivam. Assim, que raciocinemos sobre o sentido da palavra glória. Máxime, glória a Deus. Glória é uma palavra com etimologia latina, gloriae, que significa honra, fama, exaltação a alguém por feitos extraordinários. Entretanto, interessa-nos aqui seu sentido teológico. Vejamos então. Glória, na Bíblia hebraica, o Velho Testamento, é tradução para o latim da palavra hebraica kabod, muito utilizada no Velho Testamento, onde o mais importante é o significado teológico. Aqui, o significado de kabod passa a ser o sentido de honra, dignidade, autoridade. E na Bíblia hebraica, não somente Deus carrega kabod, isto é, honra, autoridade, mas também os reis, conforme o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 18, conforme Salmos, versículo 21, capítulo 21, versículo 6. Também os sacerdotes, conforme o livro de Êxodos, capítulo 28, versículos 2 a 40, e o livro dos sábios, conforme o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 35. Entretanto, a tradução mais comum para kabod é glória, quando a referência está ligada a Deus, o templo e a caridade. Narrado no livro de Êxodos, capítulo 29, versículos 43, 40, 34 e 35. No livro de Levíticos, 9, 6, 23 e no livro de Números, 14, 10. Nesse sentido, kabod, com o sentido de autoridade, honra ou glória, é usado no Antigo Testamento para descrever a presença, o poder e a reputação de Deus diante de sua criação. Definindo o vocábulo glória, iniciamos a frase latina fundamental à Reforma Protestante. Soli Deo Gloria. É pedagogia teológica protestante de que a glória é devida somente a Deus, já que a salvação é realizada unicamente através da vontade e ação. Isso porque os reformadores protestantes asseveram que qualquer humano, mesmo os canonizados santos pela Sé Romana, como também a hierarquia eclesiástica, inclusive o Papa, não são dignos da glória que lhes é concedida. Todavia,
que não se deve exaltar tais pessoas por suas boas obras, mas sim louvar e dar glória a Deus, que é o autor e santificador dessas pessoas e suas boas obras. Argumentam teólogos não reformadores, contrapondo a este princípio do soli deo gloria, que, como essas pessoas são objetos de boa qualidade e raros, devem ser homenageados e elogiados. Há grande número de homens benevolentes cujas imagens foram replicadas em pedras e expostos para a celebração do bem que estes fizeram para a raça humana. Bons homens poderiam e deveriam ser honrados por causa da glória que deram a Deus, e ao fazê-lo, ao mesmo tempo estar se honrando a Deus por sua bondade em criá-los. Todavia, do ângulo de visão da Bíblia, a partir do ministério e doutrina de Jesus Cristo, lê-se palavras contrárias à prática de gloriar ao homem benemérito e caridoso, tais como os apóstolos Pedro e João, que recusaram receber homenagens de honra e glória após a cura do paralítico no templo pelo apóstolo João. E a recusa do apóstolo Pedro a Cornélio se prostrar diante dele, dizendo a este para fazê-lo somente a Deus, dizendo a frase, levanta-te, pois sou apenas um homem. Como o apóstolo Paulo e Barnabé, ao recusarem receberem sacrifícios e ofertas como deuses em Listra, após a cura do paralítico, o que está descrito em Atos capítulo 14, versículo 8 a 18. E mais ainda, o anjo que recusou a prostração honrosa do apóstolo João do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 22, dizendo-lhe, aspas, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus. Assim, caríssimos confrades e confreiras, passemos ao meu raciocínio de protestante, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. As teologias originárias no hebraico cristã, quando analisada com os olhos que veem e ouvidos que ouvem, para um raciocínio cristalinamente amoroso, sem a prática da intransigente animosidade, do animismo humano, são determinantes ao ensinarem que devemos dar glória, honrar, enaltecer a autoria de tudo que há, pois essa autoridade é o Criador, nosso Deus. O que caracteriza a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade, graça e compaixão, que também é manifesta em Jesus de Nazaré, o excelsior Cristo de Deus, já que o testemunho da congregação primeva é que ele é o Senhor da glória. O que então pretende significar dar glória a Deus? Glorificá-lo-emos reconhecendo a autoria da criação de tudo que há, pois Deus é, e reconhecendo-lhe seu consubstanciado poder, alegoricamente demonstrado pela Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde o podemos compreender na figura do autor, Deus Pai, na autoria na criação do Filho e na essência espiritual representada pelo Espírito Santo. Para nós outros, que estudiosos da doutrina espírita kardecista, cientes que somos de que é Jesus em plenitude e essência, podemos afirmá-lo com o autor da criação, pois, que gerador máximo da matéria-prima essencial para a criação do que há, o amor, representando-nos e ensinando-nos a produção deste material produtor, da pedra fundamental do universo, o amor, quando nos orientou, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Caríssimos irmãos, compreendamos assim que somente a fé, sola fide, fé em Jesus, sola Christus, que é o portador e emissário da graça de Deus, sola gracia, preconizada nas Escrituras Sagradas, sola Escritura, nos permitirá a compreensão de que se há de gloriar ao Criador nosso Deus. Só lhe deu glória. Assim,
Findamos esse raciocínio por um gnóstico espírita em Jesus acerca de os 5 solas da Reforma Protestante e sinto-me gratificado por haver-me sido permitido compartilhar este meu raciocínio. Tributemos, então, louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.